Holodomor, genocídio de milhões de ucranianos silenciado pelas esquerdas brasileiras. Nos milhares de aldeias ucranianas, desertas e em ruínas, perto de grandes cidades como Kharkiv, Kiev e Odessa, ainda parece-se ouvir os uivos da fome, escreveu o jornalista Jeffrey D. Stefaniuk, da agência Euromaidan Press, de quem extraímos as citações deste post. Nessas aldeias ecoa, no silêncio, o brado lancinante do Holodomor, o genocídio pela fome ordenado por Stalin para extinguir os proprietários rurais e todo um povo que não se vergava à utopia socialista. Os camponeses e suas famílias não estão mais ali para contar, morreram aos milhões ou fugiram até caírem exaustos numa estação ferroviária onde ninguém os auxiliava. Aqueles, como foi o caso de alguns mestres de escola, que tentavam atender famílias e crianças que agonizavam extenuadas foram presos pelos agentes comunistas e exilados na Sibéria, de onde poucos voltaram, pelo crime de espalhar rumores a respeito de uma fome que oficialmente não existia. Não existia por decreto de Stalin, que a tinha ordenado. O inexplicável silêncio no Ocidente cooperou para o genocídio. Mas, esta é a curiosidade macabra, o decreto de silenciamento vigorou também no Ocidente, onde admiradores declarados ou velados de Stalin manifestavam ceticismo diante dos relatos, fotos e filmes que evidenciavam essas mortes atrozes de milhões. Esse viés pró-Stalin se manifestava até nos púlpitos religiosos, inclusive católicos. Como pode ter isso acontecido? Como foi possível que democratas, liberais, humanitários, líderes políticos cristãos e até eclesiásticos insuspeitos de comunismo cooperassem tão eficazmente no abafamento desse genocídio? Aliás, em certo sentido, eles continuam cooperando, silenciando ainda hoje os efeitos assassinos do flagelo comunista contra os quais Nossa Senhora em Fátima quis advertir os homens. Sobre essa espantosa cumplicidade ocidental e seus efeitos no terceiro milénio, veja o clarividente manifesto do professor Plínio Corrêa de Oliveira, Comunismo e Anticomunismo na Orla do Terceiro Milénio, uma análise da situação no mundo e no Brasil. O biógrafo Ian Hunter citou um alto eclesiástico anglicano da Inglaterra que elogiava Stalin pela sua determinação e gentil generosidade. Malcolm Mugridge, que passou 8 meses na URSS entre 1932 e 33, não encontrava palavras para descrever a fome na Ucrânia resultante da coletivização das terras e a luta de classe contra os proprietários, por causa do indescritível horror e a magnitude do fato. À Ucrânia poderiam-se aplicar as lamentações de Jeremias quando falam da fome em Jerusalém no ano 586 a.C. O mais doloroso subproduto dessa desgraça foi o canibalismo que chorou o profeta. 8. Agora, seus rostos ficaram mais sombrios do que a fuligem, pelas ruas, são irreconhecíveis. A pele se lhes colou aos ossos, e qual madeira ressecou-se. 9. As vítimas do gladio são mais felizes do que as da fome, que lentamente se esgotam pela falta dos produtos da terra. 10. Mãos de mulheres, cheias de ternura, cozinharam os filhos, a fim de servirem de alimento. Lamentações. 4, 8, 10. Mugridge estava convencido de que foi um dos mais monstruosos crimes da história, de tal maneira terrível que o povo no futuro dificilmente poderá acreditar que algo assim aconteceu alguma vez. Para muitos, a fome era um castigo que mereciam por terem apoiado os comunistas nos anos precedentes. Muitos acharam que os comunistas agiram como látigo de Deus. Mirondola descreve em outro livro o povo clamando a Deus contra o furor de Satanás que se abatia sobre ele. Prelúdio da descristianização do período pós-conciliar. A transição para o ateísmo nas cidades e no campo tinha-se iniciado anos antes. As cruzes haviam sido derrubadas e em seu lugar ondeavam bandeiras vermelhas. Os altares foram removidos dos santuários. Outrora, nas casas, aos pés de um ícone os camponeses colocavam um pão, como símbolo da generosidade de Deus, escreve Mirondolot em Execution by Ungar. Mas, sob o socialismo, instalou-se o desespero nas casas, onde se morria silenciosamente de fome. Foi uma brutal transformação dos meios de produção, que passaram das mãos de particulares para as do Estado por ordem de Stalin. Antes da fome, as aldeias começaram a se proclamar ateias e banir os clérigos. Pilhas de bíblias e de ícones foram queimadas em público. O Natal passou a ser um dia de trabalho e os sinos foram fundidos para favorecer a industrialização. Até que chegou a fome. As cerimonias religiosas cessaram. O Natal de 1933 foi o primeiro a não ser mais celebrado. Depois não houve festa de Páscoa na primavera. Não havia mais locais de culto e nem mesmo clero. Por volta de 1933, o sistema de espionagem da polícia secreta e das ligas da juventude comunista havia desintegrado o senso da comunidade. O povo se trancava nas casas para aguardar a morte. Os recintos sagrados vinham sendo transformados em teatros ou museus do ateísmo. Nas aldeias, as igrejas viraram locais de reunião do Partido Comunista.
Os ícones e as pinturas mais veneradas foram substituídos por imagens do Partido Comunista e de seus líderes. As orações foram substituídas por cânticos de ódio, e nos estandartes expostos nas igrejas lia-se: a religião é o ópio do povo. E, ainda, é impossível construir um assentamento coletivo onde há uma igreja, ou, em vez dos sinos, gozemos o ruído dos tratores. As igrejas convertidas em depósitos ficavam, durante os tempos da fome, cheias de grãos protegidos por guardas armados, numa blasfema paródia do morticínio de massa. Outrora elas eram a casa do Santíssimo Sacramento, visível na Santa Eucaristia, que alimentava espiritualmente os fiéis que comungavam. Ironicamente, o trigo, produzido com as próprias mãos e com o qual se confeccionava a hóstia que seria oferecida a Deus no sacrifício incruento da missa, havia sido confiscado e guardado nos templos por agentes marxistas, para que os camponeses morressem sem alimento. Ateização por meio da reforma agrária. O trigo seguia depois para as cidades, e também para o exterior, onde líderes marxistas e não marxistas comemoravam o sucesso produtivo da reforma agrária socialista. Até o Holodomor, a família camponesa ucraniana típica concebia grande número de filhos. Ela passou a ser acusada de inimigo de classe por gerar tantos súditos. As crianças que sobreviveram ficaram órfãs, pois os pais haviam-se sacrificado por elas. Mas acabaram se alistando em gangues que pilhavam as cidades. Como o comunismo desejava formar um tipo humano novo, quis transformá-las no homem soviético. Miroslav Shankandrij, em Fiction by Formula, do Orkery Soviet Ukrainian Prose, descreve o novo tipo humano como um ser reduzido pelo partido a um estado de desorganização e desmoralização, que poderia ser modelado como massa para gerar um homem conforme aos ideais socialistas. O cristianismo ensina que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e foi redimido por Cristo. A coletivização socialista da agricultura visou destruir essa ideia, corporificada no proprietário. Por isso, os antigos proprietários, inclusive os menores, foram violentamente excomungados do mundo novo do socialismo, sem ter um lugar na terra aonde ir. O dono da terra passou a ser apresentado como um opressor do proletariado pobre e marginalizado. O fazendeiro estava do lado errado da equação marxista por se encontrar espiritual e juridicamente relacionado com a terra através da propriedade privada. Todos os crimes da reforma agrária faziam sentido porque impulsionavam a transição do capitalismo para o socialismo e o comunismo. Aldeias inteiras foram condenadas à morte pela fome por se negarem a entrar nessa evolução progressista. Deve-se sublinhar que nas regiões, maioritárias, aliás, atingidas pelo flagelo russo marxista do Holodomor, predominava a religião dita ortodoxa, um cisma do catolicismo. O clero ortodoxo, em vez de pregar contra o monstro marxista, virou a casaca e se tornou um vil colaborador do carrasco socialista. O grande clamor aos céus pedindo a vingança divina. O único grande clamor pela nação chacinada proveio da parte ocidental da Ucrânia, onde predominavam os católicos, cujos bispos lançaram um lancinante apelo ao mundo. Em julho de 1933, a hierarquia católica ucraniana de Alishina, Galícia, ocidente da Ucrânia, fez esse apelo. Ele foi publicado primeiro no jornal Pravda, A Verdade, 12 número 30, do dia 30 de julho de 1933. Ele foi reproduzido posteriormente no livro do bispo Ivan Bushko First Victims of Communism, White Book on the Religious Persecution in Ukraine, publicado em Roma, em 1953. O apelo dos bispos católicos ucranianos descreve as atrocidades que aconteciam no leste de seu país sob a bota bolchevista. Agora vemos as consequências do regime comunista, a cada dia elas se tornam mais aterradoras. A visão desses crimes horroriza a natureza humana e gela o sangue. Protestamos diante do mundo inteiro contra a perseguição de crianças, pobres, doentes e inocentes. Por outro lado, citamos os perseguidores diante do Tribunal de Deus Todo-Poderoso. O sangue dos trabalhadores famintos e escravizados tinge a terra da Ucrânia e clama aos céus pedindo vingança, e o pranto das vítimas consumidas pela fome chega até Deus no céu. Imploramos aos cristãos de todo o mundo, a todos aqueles que acreditam em Deus, e especialmente aos nossos compatriotas, a se unirem ao nosso protesto para tornar nossa grave denúncia conhecida até nos cantos mais remotos da terra. Pedimos às emissoras de rádio retransmitir nossa voz pelo mundo todo, talvez ela chegue até os empobrecidos e desolados lares que gemem na fome sob a perseguição. Então, pelo menos tendo conhecimento de que estão sendo lembrados, de que há pessoas que têm piedade de seus irmãos em terras remotas, eles se sintam confortados pelas suas orações e encontrem uma consolação em meio a indizíveis sofrimentos e à morte iminente. Para todos vós, sofredores, famintos, moribundos, nós imploramos a Nosso Senhor misericordioso e Nosso Salvador Jesus Cristo. Aceitai esses sofrimentos em reparação por vossos pecados e pelos pecados do mundo, repetindo com Nosso Senhor, Pai nosso que estás no céu. Que vossa vontade seja feita.
Aceitar voluntariamente a morte pelas mãos de Deus é um oferecimento que, unido ao sacrifício de Cristo, vos conduzirá ao paraíso e atrairá a salvação para todo o povo. Depositemos nossas esperanças no Senhor. Dado em Lviv, na festa de Santa Olga, julho de 1933. Assinam o metropolita André Sheptitsky, Dom Gregório Komyshin, bispo de Stanislavov, Dom Josafá Kozlovsky, bispo de Peramy, Dom Gregório Lakota, bispo auxiliar de Peramil, Dom Niceta Budka, bispo titular de Patara, Dom João Busco, bispo auxiliar de Lviv, e Dom João Latichevsky, bispo auxiliar de Stanislavov. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит, но слава их высокая тебе принадлежит. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой.